cães e gatos e animais em si, que nessa convivência com a gente durante todos esses anos, eles desenvolveram empatia. Né? Então, estudos mostram que cães demonstram empatia, cães se aproximam mais de pessoas que estão mais tristes. Então, há essa parte positiva dos animais. É um remédio, né? Mas desde que você se proponha isso também. Você sai daquele estado que você está, de não muito bem, dentro de casa, mal, e passa a ter uma companhia que te faz, que depende de você. Então você precisa estar à frente nos cuidados com esse animal. E por isso também, essa é uma das causas diretas que a gente, há melhoras, né, em nosso corpo, em nossa mente, em nossa alma. Os idosos, eles têm uma adaptação com os cães muito interessante por conta das lembranças. Fulano tinha um cachorro, eu tinha um cachorro, então eles evocam lembranças, né? São evocadas lembranças para eles, são evocadas emoções dos idosos, desde as limitações emocionais a físicas, né? E pensar em qual animal específico seria melhor para aquela situação. Esses momentos com os animais são até mágicos, né? Mas são de alma mesmo. Cães, gatos, passarinhos e até animais menos convencionais têm ocupado um espaço cada vez maior na vida das pessoas. Para muitos, são companheiros inseparáveis, fonte de alegria, conforto e até de recuperação emocional. E quando falamos de idosos aposentados, então, o impacto dos animais na vida deles pode ser ainda maior. Esse é o tema dessa edição do programa Entre Aspas, que está começando. Então fique com a gente, porque este tema toca o coração. Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao Entre Aspas. Nessa edição nós vamos falar dessa relação repleta de afeto, cuidados e benefícios para a saúde, a convivência com os animais de estimação. E para falar desse tema tão sensível com a gente, a nossa convidada é a psicoterapeuta Kissia Minelli, coordenadora do projeto Cara Lamper, que vai nos mostrar como esses laços com os animais podem ser verdadeiros remédios para o corpo e também para a alma. Olá, Kissia, muito obrigado, seja muito bem-vinda aqui Entre Aspas. É com imenso prazer que a gente recebe, ainda mais por você ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui falando de um assunto que eu amo, que eu trabalho há muitos anos e que eu estudo, né? Então, vamos lá. Então, eu começo perguntando para você, você é coordenadora do projeto Cara Lamper, o que vinha a ser esse projeto, de que forma ele é desenvolvido? O projeto Cara Lamper surgiu de um sonho, né, meu, com a terapia assistida por cães. Então eu queria proporcionar isso para o público, para a sociedade, para idosos, crianças, pessoas internadas e ao mesmo tempo para os pacientes, né, enquanto terapeuta, psicoterapeuta. E ele surgiu em 2013, e o nome dele é por conta, eu gosto muito de falar sobre isso, né, é por conta da Nise da Silveira, que foi a fundadora, vamos dizer assim, da terapia assistida no Brasil. E a Nise, o apelido dela era Cara Lamper, dada por Graciliano Ramos. Então, por isso, esse nome que eu dei ao projeto, que é uma forma de homenageá-la. Né? E Cara Lamper também foi a primeira cachorrinha que foi resgatada por um paciente da Nise da Silveira, que passou a cuidar, o Alfredo passou a cuidar dela. E a partir disso, a Nise percebeu melhoras no Alfredo, no paciente. Né? Então, quando ela percebeu essas melhoras dentro desse instituto, ela viu o quanto que era importante aquela relação. E a partir daí, outros pacientes também começaram a cuidar de animais, gatos e cães, né? Mas principalmente gatos. Então, esse é o objetivo, de trazer essa história também, que a gente basicamente começou com a terapia assistida no mundo, mas há outros registros também, né, antes disso. Além dos pacientes que você cuidava, também levava para hospitais animais, como é isso? Então, eu tenho uma coterapeuta, Mafalda, que eu a ganhei com o objetivo de trabalhar com a terapia assistida. Né? A terapia assistida, indiretamente, eu comecei a ter esse contato com cães desde pequena, mas indiretamente, terapeuticamente, quando eu já estava ali na adolescência, e comecei a pensar que outras pessoas poderiam também
presenciar esses momentos de alegria, de melhora, né? E aí tive Mafalda, ganhei Mafalda, criei Mafalda, adestrei outros adestradores também. E a partir disso a gente começou a visitar hospitais, a gente começou a visitar abrigos, né, de crianças, idosos, a gente começou a visitar escolas, a gente visitou muitas creches aqui em Salvador. E o Hospital Sara também, a gente teve essa oportunidade de ir lá com o projeto, com outros cães também, outros coterapeutas que são cães ensinados para trabalhar, né? Não é qualquer cão. E, Kícia, por que os animais, né? No caso você trabalha muito com cães, né? Mas os animais de um modo geral, por que eles têm um impacto tão positivo na saúde emocional e mental das pessoas? Então, existem estudos que mostram que desde muito tempo atrás a gente tem essa convivência com os animais como uma forma de socialização, como uma forma de um ente querido ali próximo a gente, né? E eles demonstram, a partir dessa convivência de muitos anos com a gente, eles desenvolveram comportamentos, leituras, né, nossas, de comportamentos nossos, que acabou melhorando a relação. Então, são cães hoje cães e gatos e animais em si, que nessa convivência com a gente durante todos esses anos, eles desenvolveram empatia, né? Então, estudos mostram que cães demonstram empatia, cães se aproximam mais de pessoas que estão mais tristes. Então, há essa parte positiva dos animais, dos cães, como também há a negativa, que não necessariamente a gente ter um cachorro é uma coisa boa, né? Se a gente não souber lidar com aquilo, se a gente não, com a criação, Não demonstrar um carinho para levar exato, exato, então aí vai ser pior, vai ser negativo para a pessoa, né? Mas quando a gente tem esse animal com o propósito de ter essa companhia com a gente, aí sim. Então seria por esse motivo, então, que a presença de um animal de estimação ajuda na recuperação de quadros como depressão, ansiedade, luto, ele ajuda mesmo? Eu vou aproveitar e falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei antes, assim, explicitamente, né? Eu já expliquei em alguns locais, algumas entrevistas, mas quando eu falei que eu tive essa terapia indireta, né, foi Ron Weasley, de Harry Potter, né? Foi Ron Weasley. E eu ganhei Ron Weasley porque eu estava no processo de depressão. E a terapeuta na época pediu para que meu pai me desse um cachorro, e esse cachorro, Rony, me ajudou muito. Primeiro porque a gente precisa ter esses cuidados, essa responsabilidade com o outro. Então por isso que eu digo, não é para todo mundo e não é todo mundo que tem. Mas como eu era apaixonada, sou apaixonada por cães, eu acabei criando uma afeição por Rony, e Rony foi um terapeuta para mim, né? Um terapeuta foi fantástico. Ele me colocava assim com os cães no geral, coloca a gente para passear, porque a gente precisa ter esse cuidado com os cachorros, com os animais. Então eu colocava ele para passear, e daí eu já socializava, já conhecia outras pessoas, já tinha questões de limpar, de levar para dar banho, para vacina. Então, aquela questão de ter o cuidado, aquela preocupação, aquela doação. Você sai daquele estado que você está, é um remédio, né? Mas desde que você se proponha isso também. Você sai daquele estado que você está, de não muito bem, dentro de casa, mal, e passa a ter uma companhia que te faz, que depende de você. Então você precisa estar à frente nos cuidados com esse animal. E por isso também, essa é uma das causas diretas que a gente, há melhoras, né, em nosso corpo, em nossa mente, nossa alma, como foi uma mulher que você falou em alma. Então, Rony foi esse cachorro, assim como vários outros cães, assim como a Mafalda, hoje tem uma terapeuta que também tem de apoio emocional também para mim, né? Então, é um ser que me auxilia muito em questão de ansiedade, de companhia, né? Fora o trabalho que ela realizava com outras pessoas. Então, e hoje a gente vê que, né, mudando até um pouquinho o foco da nossa entrevista, a gente vê muitas pessoas evitando ter filhos, que não querem ter filhos, mas têm animais de estimação em casa. Quer dizer, aquela necessidade de cuidar, de se doar, não tem filhos, mas tem animais. Sim, eu lembro que em 2014, quando eu estava finalizando um TCC, eu vi que o Brasil era o 4º país com a maior população de cães, e que as pessoas estavam adotando mais, né, os cães e os gatos como filhos. E provavelmente agora em 2025, não sei se tem muitos anos, então em 2025 a gente deve estar em segundo lugar, não sei. Ou quem sabe até o primeiro. Primeiro, exato. Não tanto
como gostaríamos na questão da saúde dos animais em si, né, dos cuidados, mas com certeza existe essa função hoje dos animais nas nossas vidas que já são filhos, né? São um tipo de filho, uma família muito espécie. E a ciência diz alguma coisa dos benefícios? Por exemplo, aqui no Centro de Saúde, o maior número de filiados do Centro de Saúde aqui são aposentados. Né? Então, quer dizer, eu vou falar do aposentado de modo geral, eles têm aquele ritmo incessante de trabalho. Né? Daqui a pouco, se aposentam, aquele corte. Né? Né? Justamente, eles saem daquela rotina para uma outra que eles não estavam acostumados. Muitos moram sozinhos, não tem mais o que fazer, não sabem nem mais o que fazer, como seguir na vida. A ciência diz alguma coisa aqui sobre o benefício dos pets na vida dos idosos, dos aposentados? Sim, com certeza. De todos, mas dos aposentados, também por essa questão de socialização, também por uma geral citocina, né? Então são hormônios que são gerados através dessa interação com os bichos que a gente se sente melhor. E isso é comprovado cientificamente, né? Estudos, se a gente olhar na internet, tem vários estudos já, graças a Deus, que mostram a saúde de quem tem animal e a saúde de quem não tem. Até pela própria situação da pessoa ter que sair, passear, então a melhora também cardíaca, não só a melhora física e emocional, mas tem a melhora no total. Quer dizer, eles encontram um sentido para a vida. Encontram um sentido. Eu lembro que meu avô, a gente buscava como melhorar aquele estado dele já idoso, e aí dar o peixe, ele tinha que dar comida pro peixe, né? Então assim, ele saía daquele momento dele também para cuidar de outros bichos, quando ele estava muito mal. Foi interessante porque ele não lembrou de mim, mas ele lembrou de uma fala da minha cachorra. Então, isso fica guardado, né? Fica guardado. E não só na literatura, eu tive muito isso no dia a dia com as pessoas, de observar isso muito no consultório, nas visitas, né? Os idosos perguntando sobre os cães, a forma como eles lembram, né, de histórias. Então, essa interação, quando ela é bem feita, vamos dizer assim, né? Quando ela é bem realizada, quando ela é desejada, ela só traz benefícios. E não só dos idosos, mas, por exemplo, a gente vê muitas pessoas morando sozinhas hoje. Quer dizer, o pet também se torna importante na vida deles, a adoção do pet. Sim. Como eu já havia dito, é um filho, né? Às vezes a mulher, como minha mãe fala, uma neta, ela tem netas, e meu pai também tem netas, então eles consideram, assim como eu acho que várias pessoas consideram como filhos, eu considero na fala como uma filha, né? Uma irmã, uma filha de alma, é algo que ultrapassa explicações e que a gente sabendo como também utilizar aí já entrando em outra parte da teoria, da terapia também, a gente sabendo como lidar, como transformar essa interação entre essas pessoas positiva, é muito bom. Por exemplo, a gente trabalha com crianças, idosos, adultos, mas os idosos, eles têm uma adaptação com os cães muito interessante por conta das lembranças. Fulano tinha um cachorro, eu tinha um cachorro, então eles evocam lembranças, né? São evocadas lembranças para eles, são evocadas emoções. Dá um novo sentido Dá um novo sentido. Hoje eu tenho visto muito mais idosos com cães na rua, muito mais. E converso também com muito mais pessoas na rua por conta dos cães. Não tem necessidade de ser somente cães, pode ser um gato, um passarinho. Eu vejo muita gente com calopsitas hoje. Sim, calopsita. A escolha pelo bicho primeiramente pelo que realmente a gente gosta, exato, mas a gente tem que buscar também o temperamento deles, né? A gente tem que buscar aqueles que melhor se adequam. Eu acho engraçado quando tem um idoso que pega um golden. E aí o golden, assim como todo filhote, é louco, né? Com várias coisas, bola, água, então precisa de um treinamento ali em cima daqueles comportamentos que às vezes a pessoa não tem conhecimento. E aí eu conheci um senhor que teve o golden e ele falava, eu vou dar, eu vou doar, eu vou vender, você não quer? E eu oferecia para mim e falava, não, vai dar certo, presta atenção, vai dar certo. Leva pra creche, chama o adestrador, e hoje eles são melhores amigos, ele fala que não se separa de jeito nenhum. Porque é uma forma dele sair de casa, dele passear. E o cachorro é uma grande companhia também.
né? Hoje está mais maduro, então também tem esses fatores que a gente precisa levar em consideração. Na hora de um idoso adotar um animal, existe algum cuidado que eles devem tomar? Quais são esses cuidados que eles devem olhar assim para na hora de adotar um animal? Primeiro, como o exemplo que eu dei do Golden, né? A gente precisa conhecer melhor as características dos cães. Ah, mas eu quero um SRD, um vira-lata. Ok, daí você também precisa estudar esse comportamento. São cães que precisam de atenção, de cuidado. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de resgatar um bicho, né? A gente precisa desse amor também, eu sei, mas para o idoso em específico, a gente precisa desse cuidado, por conta das limitações. Então, é preciso pensar nas limitações dos idosos, desde as limitações emocionais a físicas, né? E pensar em qual animal específico seria melhor para aquela situação. E aí eu acredito que seja muito importante uma convivência com o treinador também, para que isso seja melhor adaptável para ambos. Né? Mas eu sou suspeita, eu só vejo benefícios desde que o idoso goste, mas eu só vejo benefícios. Então, eu posso dizer então que hoje a presença de animais na vida das pessoas, que tem no mundo inteiro, que tem um ritmo estressante, uma correria, chega em casa cansado, desgastado, tem se tornado primordial. Tem se tornado primordial essa convivência com os animais, sim. Tem se tornado. É uma forma de desacelerar também, né? É uma forma de. Como eu disse, eu sou tão suspeita que é capaz de me emocionar aqui, porque eu tenho histórias com animais, principalmente com cães, desde pequeno, né? Que eu digo, eles me salvaram, eles me salvam. Então, quando eu olho para essa minha interação e essa história com os cães, desde a minha história até com os meus familiares, com pessoas próximas, eu só consigo enxergar a beleza, né? É aquela evolução, é a pessoa que está ali acamada e consegue se movimentar por conta de um animal. Eu lembro que a primeira visita que eu fiz em uma instituição para conhecer a terapia assistida foi em São Paulo. E havia um senhor que ele estava bem doente no hospital e ele recebia a visita dos cães. Ele pedia para receber a visita da cadela dele. Ele não lembrava do nome da família, mas ele lembrava o nome da cadela. Então, esses momentos com os animais são até mágicos, né? Mas são de alma mesmo. Então, são importantes. Muito importantes. Para tudo, para tudo. Tanto que quando você começou falando da alma, da emoção, dessa ajuda, existe também a ajuda física, né? Aqueles cães que são treinados para pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Hormonal, algum tipo de transtorno, mas que estão ali, foram treinados para ajudar essas pessoas. Então, esse suporte emocional, esse suporte físico, ele também existe, a gente precisa separar, né? Porque todo cachorro, o cachorro é um golden, vou pegar porque eu percebi eu vi que ele para terapia assistida é maravilhoso. Não, os cães de terapia, os cães de serviços sociais, serviços no geral, assim como os cães dos gatos também, tá? Eles são treinados para aquilo. Então a gente não vai pegar e dar um golden, um labrador para um idoso, uma idosa, para uma criança, porque a gente viu que ele trabalha, naquele vídeo maravilhoso na internet, a gente viu que ele faz isso, faz aquilo, mas ele foi treinado. O que a gente conta é os cães têm empatia. Mas, assim como seres humanos, são cães. Comportamentos diferentes. Fala em comportamento, né, dos cães. Existem raças específicas que são assim indicadas para esse tipo de convívio com idosos, com crianças, que as pessoas que estejam nos assistindo queiram adotar, mas as raças mais indicadas? Por raça, golden, labrador, pelo temperamento, mas eu vou te dizer uma coisa, Mafalda, me surpreendeu porque ela é uma golden, mas ela passou a ser reativa contra os cães. Então imagina, minha avó, meu avô passeando com ela e ela reagia a outro cachorro na rua puxar, né? Então tudo depende de um treino, tudo depende de um estudo antes. Assim como eu vejo vários SRDs que são maravilhosos, tranquilos, né? Então isso vai depender do temperamento do animal, não necessariamente da raça. Existem essas raças, né, que vêm com esse temperamento, mas não necessariamente são todos os cachorros que vão ter. Só para explicar para vocês, né?
SRD sem raça definida. São os antigos vira-latas, eles ganharam uma denominação melhor. Para valorizar. Para valorizar, com certeza. Isso merece. Que sim, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Que papo maravilhoso que a gente teve aqui hoje, fantástico. Seria melhor se tivesse um cachorro aqui. É verdade. Um gato também. Que mensagem você deixaria para as pessoas, né, que estão nos assistindo, que querem adotar um animal, que querem inserir um animal, um pet, seja qual for ele, na vida de um idoso, na vida de uma criança? Que mensagem você teria para essas pessoas? Adote com responsabilidade. Adote com amor. Adote com compromisso. Né? E quando a gente fala em idosos, a gente fala em aposentados, a gente fala em crianças, em adultos, em ser humano. Quando a gente fala no ser humano em si, a gente tem que pensar o seguinte: você está preparado? Né? Ou é só uma companhia que você quer ter? E essa companhia ela exige muito da gente durante alguns anos a nossa atenção, o nosso cuidado. E eu queria um adendo assim, né? Os idosos, eles passam por várias situações e essa fase da velhice, que é a melhor fase, né? Ela traz tantos lutos, né? São muitos lutos, são muitas dores, então eu acho fantástico quando me perguntam o que é que você daria, depende, porque eu gostaria muito de conversar com a pessoa para saber. Mas idosos que passam por luto, que passam por situações dolorosas, desde que aquilo não seja um trauma na vida daquela pessoa, com aquele bicho, eu acho interessante sempre ter aquele bichinho. Então, idosos, pessoas que estão ali isoladas, pessoas que têm fobia social e que têm interesse em adotar, que têm interesse em adotar um gato, um cachorro, uma calopsita, um peixe, né? Primeiramente, responsabilidade. E segundo, eu acredito que vocês vão receber muito amor. E é um amor que é muito diferente do amor humano, obviamente, né? É um amor incondicional. Eu sinto muito isso. Que é um amor incondicional que ajuda muito a gente em vários aspectos. Então a gente só tem a ganhar desde que a gente tenha esse compromisso. Que massa! Então espero que você que esteja nos assistindo nesse momento tenha captado, tenha absorvido tudo com muito carinho. Se tem a vontade de adotar um animal, adote, porque você vai ter de retorno um amor incondicional. Kícia, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui trazer todo esse conhecimento, todo esse amor que você tem pelos animais e pelo tratamento para expor para a gente, explicar para a gente. Obrigada. E sempre que precisar, estarei à disposição para falar sobre o assunto que eu amo. Muito obrigado, Kícia. E essa edição do Entre Aspas, infelizmente, está terminando aqui. Até o nosso próximo encontro.